A semana passada eu falei sobre padrões mundanos e padrões cristãos. E no contexto que nós falamos, ao final eu mencionei 3 pontos. Um dos pontos, eu já tinha dado um spoiler da mensagem de hoje, que era o ponto 2, que diz assim: não vivo mais pela minha razão, mas pela fé no Filho de Deus. Não vivo mais pela razão, vivo pela fé no Filho de Deus. O cristão, o servo do Senhor, como está escrito, ele viverá pela fé, não por aquilo que ele vê. Pastor, como César? Lucas quanto? Lucas 18, do verso 1 até o verso 8. Lucas 18, do verso 1 até o verso 8. Como está escrito, o cristão viverá pela fé, não pelo aquilo que nós estamos vendo, mas pelo invisível, agindo no nosso viver, agindo na nossa despensa, agindo na nossa conta bancária, agindo lá no nosso trabalho, agindo no nosso viver, agindo desde quando eu acordo até a hora que eu vou me deitar, ele estará sempre agindo. Eu também comentei a semana passada de uma pessoa que eu conheci lá em Minas, que faleceu aos 97 anos, quase 98, e ele declarava em todos os sentidos que em toda a sua vida Deus agiu para com ele. Talvez você possa declarar: até aqui o Senhor me acompanhou, até aqui o Senhor tem me ajudado, daqui para frente Ele vai continuar ajudando, porque é da índole do nosso Deus, está na essência dele expressar o amor à sua criação, expressar o amor a todos aqueles que o procuram. Eu estarei usando a Almeida Revista e Atualizada. Se você tem essa Bíblia aí, você vai conseguir acompanhar. Temos ela aí, Pedro? Lucas capítulo 18, do verso 1 até o verso 8. Diz assim a palavra do Senhor: Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em uma certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que tinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra? Preste bem atenção neste último versículo. Quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? É uma pergunta. Uma pergunta interessante. Como está a sua fé?
Sua fé está naquilo que se vê? Sua fé está naquilo que não se vê? Onde está a sua fé? Como nós colocamos aqui um título dizendo: o servo do Senhor viverá pela fé. Não pelas coisas que vejo, mas viverá pela fé. Outra coisa que nós podemos pensar é que a minha razão, ela não pode ser maior do que a minha fé. Vocês já observaram que tem pessoas que a razão dele é maior do que a sua fé? Ele vai sempre querer somar, e às vezes a soma do Senhor não é igual a nossa. A nossa soma é 1 mais 1, 2. A soma de Deus pode ser 1 mais 1, 5. 2 mais 2, 8. Porque a soma de Deus é diferente da nossa. Deus tem tudo nas mãos para nos dar. Quando eu estava estudando esse texto do juiz iníquo, que quer dizer um juiz malvado, que quer dizer um juiz que não tinha preocupação com Deus, ou não obedecia a Deus, e também não tinha preocupação nenhuma com qualquer homem que tivesse necessitado de justiça, pouco para ele importava. E aí me veio a pensar que cada um de nós, em algum momento, foi injustiçado. Cada um de nós, em algum momento, teve necessidade de justiça. Pode ser que foi no trabalho, com o nosso chefe. Pode ser que tenha sido numa causa judiciária, que aí eu fui lesado, e além de ser lesado, tive que pagar por ser lesado, e além do que não tive retorno nenhum, então eu me sinto injustiçado. A justiça do mundo, a justiça do homem, ela é falha. Tanto que o símbolo da justiça é uma mulher segurando uma balança de um lado e um outro objeto do outro lado que eu não lembro, mas ela está vendada. Ela não está vendo nada. Isso quer dizer o quê? Que a justiça humana, ela é cega. Porém, a justiça de Deus, ela é o quê? Ela é perfeita. Nela não existe falha. E aí Jesus, ele está, logo no começo, ele começa discorrendo dizendo que, olha, meus discípulos, ele está falando dos meus discípulos, e ele começa discorrendo dizendo, olha, vocês precisam e vocês devem orar. Jesus está contando uma história, Jesus está contando uma parábola. 1 Tessalonicenses, quando o apóstolo Paulo escreveu lá em 5,17, ele diz, orar sem cessar. E aí Jesus está contando essa parábola, está contando essa história, e ele diz para os seus apóstolos, para os seus discípulos, e para as pessoas que ali estavam, que eles deveriam orar sem cessar para não esmorecer, para não desistir da caminhada que ali se iniciava. Como nós estamos numa caminhada, como nós estamos no meio de uma batalha, como nós estamos no meio de uma luta, o Senhor está falando ali aos seus discípulos e está falando a nós. Que nós devemos orar sem cessar, porque a oração, ela nos aproxima de Deus e nos mostra como devemos lidar com cada dificuldade que nós passamos no nosso dia a dia. E Jesus, ele está falando aos seus discípulos. E aí ele conta a pequena história do juiz maldoso. Um juiz mau que não se preocupava com coisa alguma. Porém, o juiz, toda a autoridade, ela é instituída por Deus. Se você ler lá em Êxodo, capítulo 22, lá vai tratar sobre o direito de propriedade. Provavelmente essa viúva estava sendo questionada por um direito de propriedade que era dela, e provavelmente alguém estava querendo tomar a sua propriedade, e esse juiz precisava julgar a favor dela, e o juiz se negava. Inclusive tem um outro detalhe muito importante e interessante aqui, que as mulheres, elas não tinham vozes no parlamento.
Só que quando uma mulher entrava numa corte jurídica, ela era dada ouvidos a ela pelo seu clamor, pela necessidade que ela tinha. E aí Jesus, ele discorre sobre esse juiz iníquo. E é muito interessante a gente pensar que o juiz, ele deveria julgar a causa da viúva, porque na lei mosaica já determinava isso, tanto o órfão quanto a viúva tinha que ter alguém amparando ela. Vocês lembram que em Atos dos Apóstolos, quando teve um questionamento, porque uns pregavam a palavra, outros dividiam os alimentos, e aí viúvas gregas ficavam passando necessidade, viúvas hebreias também ficavam passando necessidade, e eles elegeram o diaconato para que pudesse cuidar desses órfãos e dessas viúvas. Então a lei, ela não começou em Atos, ela começou lá atrás com a lei mosaica. Por isso o juiz, ele deveria, em todos os sentidos, proteger aquela viúva. Mas o que Jesus quer falar com isso? O que Jesus quer ensinar os seus discípulos para eles não desmolecerem e para eles não desistirem daquilo que eles iriam passar. Jesus está falando sobre a fidelidade, Jesus está falando sobre a resiliência, Jesus está falando sobre não desistir diante das lutas que viriam sobre as vidas dos apóstolos, e bem como sobre a vida de cada um daquele que dissesse: Jesus, eu te aceito. É isso que Jesus estava falando para os seus discípulos. E aí eu tenho um primeiro ponto para que você possa tomar nota. Primeiro ponto: não desista de Jesus. Talvez você conheça alguém que desistiu de Jesus, que virou as costas para Jesus. E o paralelo que Jesus faz com a viúva é porque a viúva, ela não desistiu. Ela não desistiu de ir até o juiz. Ela não desistiu de cobrar daquele juiz uma atitude em prol da causa dela. Ela não desistiu em momento algum. Ela vamos dizer assim, ela atormentou tanto esse juiz, que esse juiz olhou para ela e disse assim: acho que eu vou julgar a causa dela, porque se eu não julgar a causa dela, ela não vai desistir, ela vai ficar me importunando. E se ela ficar me importunando, eu vou ser colocado numa situação vexatória, porque eu sou o juiz e não julguei a causa dela, porque serei questionado. E aí ele foi e julgou a causa dela. E aí Jesus, ele coloca assim, dizendo assim: olha, se um juiz maldoso, se um juiz iníquo julgou a causa daquela viúva, quanto mais o Supremo Juiz não vai julgar a sua causa. Jeremias 33:3 diz o quê? Clama a mim, responder-te-ei, te mostrarei coisas grandes e ocultas que ainda não conheces, mas eu vou te mostrar. O próprio apóstolo Paulo, quando ele escreveu aos Coríntios, segundo aos Coríntios, no capítulo 4, versos 8 e 9, ele diz assim, e isso para nós tem que ser um prazer: em tudo somos atribulados. Se você não está vivendo nenhuma prova, nenhuma tribulação, alguma coisa está errada. Mas em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Por que nós não somos destruídos? Porque nenhuma das batalhas que nós vivemos, nenhuma dos intempéries que nós vivemos, nós estamos sozinhos. Jesus está conosco. Jesus é aquele que nos guia. Jesus é aquele que nos defende. Jesus é aquele que faz o milagre acontecer na nossa vida.
O apóstolo João, quando ele escreveu lá no capítulo 20, o verso 30, por que ele escreveu isso? Ele diz assim, capítulo 20, verso 30. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, registrados, é o 31, para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida. Ali está escrito para que tenham vida e poder em seu nome. Entende por que eu não posso abandonar Jesus? Por que eu não posso virar as costas para Jesus? Porque a partir de Jesus é que eu comecei a ter vida. Antes de Jesus na minha vida, eu não tinha vida. Eu vivia sofrendo, eu vivia abatido. Hoje, na aula de estudos para o batismo, e aí na conversa lá com os alunos, a gente vai discorrendo algumas coisas, vai discorrendo. E aí, em algum momento, eu falei para eles que este é um mapa que nos leva ao grande tesouro. O grande tesouro é a nossa salvação, que nem a ferrugem, nem a traça pode destruir, nem o ladrão pode roubar. É o grande tesouro que nós vamos receber. E aqui está o mapa, as instruções para que eu possa chegar lá. E quem é que me instrui? É o próprio Deus. O próprio Deus que se fez carne, habitou entre nós e me deu discernimento através do Espírito Santo para que eu pudesse compreender tudo aquilo que Ele quer me falar. E nesse contexto que eu não posso desistir de Jesus. Por que eu não posso? Porque se eu desisto de Jesus, eu não tenho mais vida. Porque a vida está nele. E a vida é Ele. Entende? E aí na hora que a gente está lá conversando e tal, né, um dos alunos vai e diz assim: nossa, mas é tão fácil. É só seguir a Bíblia. Eu falo, pois é. Não é difícil. É só seguir. Mas por que se torna difícil? Se torna difícil porque nós tiramos os olhos do Senhor. E aí nós passamos a enxergar aquilo que não nos edifica. Passamos a enxergar aquilo que não constrói nada da nossa vida. E quanto mais distante eu vou ficando, mais distante eu vou ficando do Senhor. E aí eu abandono o Senhor. Mas Ele não me abandona. Tanto que Ele não me abandona, que Ele morreu na cruz. A morte expiatória que foi no meu lugar, pagou o preço que era eu que tinha que pagar. Até na classe nós falamos, né, que Jesus, Ele foi o meu fiador, porque eu não paguei a dívida. Ele foi lá e pagou a dívida que eu tinha. E além de pagar a dívida que eu tinha, o que é que Ele fez? Ele amortizou essa dívida por toda a minha vida, porque Ele falou: e eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Ele amortizou toda a minha dívida para que eu tivesse vida. E aí o mais interessante de tudo é que através dele eu passei a viver. Antes dele eu sobrevivia. Sobreviver é diferente de viver. Porque quem sobrevive não tem alegria. Quem sobrevive não tem paz. Quem sobrevive não tem objetivo. Quem vive tem a paz do Senhor Jesus. Que nem sempre a gente consegue entender por que a gente fica em paz. Nem sempre a gente consegue entender por que Ele nos ama.
apesar de sermos filhos rebeldes, apesar de sermos muitas vezes filhos ingratos, apesar de muitas vezes virarmos as costas para Ele. Não desista de Jesus. Ele te ama. E é um amor incondicional. O que Ele cobrou para te amar? Se você não me amar, você vai ser pendurado na cruz. Se você não me amar, Ele não cobrou absolutamente nada. Ele nos amou primeiro. E esse amor é que nos constrange. Porque, como é que você explica? Olhe nesse instante para dentro de você. Você merecia esse amor? Nós merecíamos esse amor? Eu merecia este amor? Não. Mas Ele me amou. E por Ele ter me amado, eu não posso desistir dele. Porque se eu desistir, eu não tenho mais vida. O que acontece com um peixe fora d'água? Ele morre. O que acontece com você se você ficar sem ar? Você também morre. Se você ficar sem beber água, se você ficar sem se alimentar, por isso que Ele é o pão, Ele é a água, Ele é tudo que nós precisamos. Segundo ponto, que Jesus aqui fala aos seus discípulos, no verso 6 do capítulo 18 de Lucas, diz assim: Então disse o Senhor: Considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Embora pareça demorado em defendê-los. O meu tempo é diferente do tempo de Deus. O meu tempo é imperfeito. O tempo de Deus é perfeito. Porque Ele vai sempre chegar na hora certa. Não adianta nem atrasa. Sempre vai chegar na hora certa. Segundo ponto. Não desista da sua fé. Gosto daquele louvor, que Deus é Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que Ele pode fazer, mas está firmada naquilo que Ele é. Ele é. Ele é o tudo. Deus não desiste de nós. Ele está sempre arrumando meios e metodologias para que nós nos acheguemos cada vez mais a Ele. Talvez você puxe na sua mente pessoas que você conhece ou pessoas que você já conheceu que numa caminhada, no decorrer de uma caminhada, muitas vezes longa, muitas vezes árdua, abandonaram a sua fé, deixaram a sua fé de lado. E tem uma coisa muito interessante, que não deveria ser interessante, mas ela acaba sendo uma situação bem complicada e difícil, porque nós estamos preocupados em perder algumas coisas que temos. Muitas vezes nós estamos preocupados que roubam o nosso carro, ou a nossa casa, ou um relógio, ou um celular. Nós temos uma preocupação intensa nesse sentido. Mas nem sempre nós estamos preocupados com o que possa roubar a nossa fé. Você já pensou nisso? Quantas vezes você acordou e falou na sua primeira oração do dia: Senhor, renova a minha fé, protege a minha fé para que ninguém roube a minha fé?
talvez nunca tenha pensado nisso, talvez nunca tenha meditado nessa situação. E é muito interessante a gente pensar que numa caminhada nós precisamos de fé. Quem aqui sabe o que vai acontecer amanhã? Quem aqui sabe o que vai acontecer no dia 23 de abril de 2024? Será que nós estaremos aqui? Será que nós estaremos aqui? Ou será que estaremos num tempo maior porque aqui não tem? Não sei. Mas pela fé, a gente tem que enxergar lá na frente. Pela fé, eu não posso desistir. Nem de caminhar e nem da minha fé. Porque a fé é o que faz mover o meu ser. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Olha o que Tiago, capítulo 1, fala sobre a fé. Do verso 2 até o verso 4. Toda luta, toda batalha, toda dificuldade, ela traz benefícios. Você já percebeu que quando nós temos tudo em casa, a gente não se preocupa em criar. Quando você tem escassez na sua casa, você se preocupa em inventar. Não é? Já imaginou isso? Principalmente com criança. Uma hora você inventa um bolinho de chuva, outra hora você inventa um outro tipo de cueca virada, né? Que é aquele outro docinho. É o mesmo bolinho de chuva, mas é ali um negócio diferente, né? Um dia você inventa um omelete, no outro dia você faz um ovo instalado, mas é a mesma coisa, mas você vai se reinventando. Por quê? Porque você vive um momento de escassez, de dificuldade. E aí Tiago, ele nos orienta desse jeito, os benefícios das provações. E aí ele diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passar por várias provações. Por que será que ele fala que a gente tem que ter alegria? Quantas provações você passou sozinho? Que você foi abandonado a sua própria sorte por Deus e por Jesus? Quantas vezes? E aí ele continua: sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Na versão que está ali: pois sabemos quando a sua fé é provada, a perseverança tem oportunidade de crescer. Isso quer dizer que quanto mais lambada eu levo na vida, mais perto do Senhor eu quero estar. Quanto mais a vida me chacoalha, gostei da irmã Rosilda, que o vento balançou, caminhou daqui, dali. Quando bateu para cá, o Senhor segurou. Quando bateu para cá, o Senhor segurou. Quando bateu para frente, o Senhor segurou. Quando bateu para trás, Ele segurou. Porque Ele não vai nos abandonar. Ora, o versículo 4: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Naquela versão que está ali, é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Uau! Já pensou você ir para uma guerra
só de camiseta e bermuda. Já pensou nisso? Como é que você vai para essa guerra? De camiseta e bermuda? Você não vai. Porque você vai ter medo. Agora imagina ao contrário. Eu vou para a guerra com a armadura de Deus. A couraça, o capacete, as sandálias, o cinto, o escudo, a espada. Como é que você vai para essa guerra? Com coragem, com fé, com ousadia. Porque a provação, ela te aperfeiçoou, fez com que você crescesse um pouco mais. As lutas e as provações, elas não te impedem de caminhar, elas não te impedem de seguir à frente. O que te impede de caminhar e de seguir à frente é a falta de fé. Isso que impede. Não são as lutas. Porque as lutas que nós vivemos, as lutas que nós passamos diariamente, ela não é para tirar a nossa vida, ela é para nos aperfeiçoar. Porque no diálogo de Deus com Satanás, observaste meu servo Jó? Observei. Viu como ele é íntegro? Vi. Também. O Senhor deu tudo que ele precisava e muito mais. Eu queria ver se ele não tivesse, se ele continuaria do jeito que ele é. Tem algumas pessoas que dizem assim, Deus puxou o tapete de Jó. Deus foi sacana com Jó, mas não foi. Você pode tirar tudo que Jó tem. Você só não vai tocar na vida de Jó, porque a vida dele é minha. E ninguém toca na vida dele, porque ela me pertence. E Jó passou por todas as provações. Jó chegou ao final. E como é que Jó chegou ao final? Abençoado por Deus. Jó é um dos heróis da fé. O que impede a nossa caminhada não são as lutas. O que impede a nossa caminhada é a falta de fé. A fé, nós precisamos desenvolver essa fé diariamente. Se eu tenho fé, eu dobro o joelho. Se eu tenho fé, eu busco no Senhor. Se eu tenho fé, não são as circunstâncias deste mundo que vai me impedir de caminhar. Se o mar não se abrir, eu vou andar por cima das águas. Se não tiver caminho, o Senhor vai abrir o caminho e eu vou passar por ele. Porque é isso que ele está falando. O servo do Senhor viverá pela fé. A fé em quem? A fé no Filho de Deus, que veio a este mundo, andou como homem, como nós, venceu o mundo e venceu todas as batalhas que viveu. Se ele venceu todas, nós também podemos vencer. Porque ele diz, eu vou conceder poder a vocês. E vocês vão vencer o mundo porque eu venci. E ele também falou para Deus, Deus, eu não quero que o Senhor tire eles do mundo, mas eu quero que o Senhor os livre do mal. Porque se o mal bater na porta deles, o Senhor vai livrar. Se o mal cercar eles, o Senhor vai ordenar que os nossos anjos desçam e protejam. Porque está escrito na palavra que o Senhor dá ordem aos anjos para proteger aqueles que o temem, aqueles que o amam.
Então eu não posso abandonar a minha fé. Eu não posso desistir da minha fé. Você não pode desistir da sua fé. Porque se a gente for desistir da nossa fé, acabou-se tudo. Diz o ditado popular que quando o ser humano para de sonhar, ele parou de viver. Se nós pararmos de ter fé, nós paramos de viver. Se nós pararmos de ter fé, nós não vamos chegar aonde Jesus disse que nós íamos chegar. Que era o paraíso, ao lado dele, aquele banquete pronto, para sentar à mesa e cear com ele. Hebreus capítulo 11, verso 6. O que diz lá? Hebreus capítulo 11, verso 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que a recompensa, numa outra versão diz que vai recompensar aqueles que o buscam. Qual de vocês aqui estava lá no Getsemane, quando Jesus foi traído e foi entregue aos soldados romanos? Qual de vocês estavam lá no Gólgota, quando ele foi lá crucificado? Qual de nós estávamos lá quando a pedra do túmulo rolou? Qual de nós estávamos lá no caminho de Emaús, quando ele apareceu aos seus discípulos? Qual de nós estávamos lá quando ele ressuscitou? Nenhum de nós. Mas pela fé, nós cremos que ele está vivo. E porque ele vivo está, a minha fé é renovada todos os dias. Não posso desistir de Jesus. Por que eu não posso desistir de Jesus? Porque ele não desistiu de mim. Ele se preocupou, ele se preocupa comigo. Tanto que ele intercede ao lado do Pai. Tanto que ele deixou o Espírito Santo para ser o meu consolador, para ser o meu orientador, para ser o meu guia, para ser aquele que me convence do pecado, para que eu tenha essa estatura de varão perfeito que ele diz aqui na palavra. Então por que eu vou desistir dele se ele só quer o meu bem? Eu não posso desistir. Eu tenho que me aproximar cada vez mais dele, porque foi através da vida dele que hoje eu tenho vida e vida em abundância. Foi por causa dele e por ele que todas as coisas foram criadas, e através dele eu me tornei co-herdeiro de uma herança incorruptível. Você consegue entender isso? Você consegue imaginar o tamanho da herança que você tem para receber? Que nem se compara à maior herança que existe em toda a terra. Porque a maior herança que existe em toda a terra, quando o sujeito cessar a sua vida, que o fio de prata se romper, ele não vai levar absolutamente nada. Ele não vai levar absolutamente nada. Essa herança que eu recebo através de Jesus
eu vou lá receber. E quando eu chegar lá para receber, eu não vou precisar voltar, porque lá vai ser o meu lugar. Lá vai ser o nosso lugar, onde nós vamos louvar, onde nós vamos engrandecer o nome de Deus, e face a face eu estarei com Ele. Não terei mais dor na coluna, não terei mais dor no fêmur, não terei mais pressão alta, não vou me preocupar se a carne é gorda ou magra. Olha que fabuloso, que show! Eu não vou ter que mais me preocupar com nada. Inclusive, eu não vou ter mais que me preocupar com o pecado, porque lá não tem pecado. Lá é o santo de todos os santos, e nós vamos estar lá, porque você não vai desistir de Jesus, né? Você não vai virar as costas para Jesus, você não vai cansar de Jesus, porque Ele não cansa de você, Ele não desiste de você. Não posso desistir da minha fé. Tenho que alimentá-la todos os dias. Como é que eu alimento a minha fé? Como é que eu alimento a minha fé? Você, por um acaso, olhou o céu hoje? Como o céu estava? Estava um céu de brigadeiro. Sabem o que é céu de brigadeiro, né? Céu de brigadeiro é quando o céu está azul, maravilhoso. O céu estava nublado. Como foi o seu dia? Um dia frio, gelado? Ou foi um dia quente e agradável? Você sabia que diante de todas essas situações, seja céu de brigadeiro, seja céu nublado, seja céu estrelado, seja céu escuro, seja dias de calor ou seja dias de frio, seja dias secos ou seja dias chuvosos, o Senhor continua olhando para cada um de nós. O Senhor continua olhando para cada um de nós. Ele continua olhando para cada um de nós. Acabei de lembrar de um texto aqui. Deuteronômio, capítulo 31, verso 8. Deuteronômio, capítulo 31, verso 8. Josué, ele estava continuando o trabalho de Moisés. Ele foi o sucessor de Moisés. Josué estava com medo. Josué estava angustiado. E aí Deus fala a Josué, através de Moisés, e diz assim: não tenha medo nem desanime, pois o próprio Senhor irá adiante de vocês. Ó Josué, o próprio Senhor vai adiante de você e vai adiante do povo. Ele estará com você e com o povo, não os deixará e nem os abandonará.
imaginar o que é isso? Talvez agora você consiga entender por que eu não posso desistir de Jesus. Porque Ele não vai me abandonar. Por que eu não posso desistir da minha fé? Porque é a minha fé que faz eu sentir com que Ele está do meu lado. É a minha fé, renovada todos os dias, que me faz chegar ao final do dia, olhar para o início do dia e constatar: até aqui o Senhor me ajudou. Até aqui o Senhor caminhou comigo. Daqui para frente Ele vai continuar caminhando. Quando Ele vai parar de caminhar com você? Você sabe? Quando Ele vai parar de caminhar com você? Você arriscaria dizer quando é que o Senhor vai parar de caminhar com você? Tem um segredo para te contar. Nunca. Porque até lá no céu nós vamos andar com urros de ouro. Então nunca Ele vai nos abandonar. Aí eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Hoje, você sentou frente a frente com Jesus? Sim, tete a tete, face a face. Jesus, o Senhor é meu parceiro, né? A gente tem um relacionamento. Eu quero hoje renovar a minha amizade com o Senhor. Eu quero hoje renovar a fé que eu tenho no Senhor. Estão me entendendo? Jesus está ali, olhando para esse Hermes mortal, acho que com a vontade de rir, né? Talvez dizendo assim: mas que camarada bobo, será que ele não sabe que eu amo ele? Será que ele não sabe que eu renovo com ele todos os dias o pacto de sangue que eu fiz? Será que ele não enxerga isso? Onde está a sua fé que você não vê isso diariamente? Às vezes somos nós que não enxergamos. Mas o Senhor puxa a cadeira e senta do nosso lado. Talvez hoje Ele quer renovar o compromisso que Ele firmou com você e você renovar o compromisso que você um dia lá atrás firmou com Ele. Não sei quais foram as situações que você passou na sua vida, que em algum momento você desistiu de Jesus, que em algum momento você desistiu da sua fé. Eu também não quero saber. O que eu gostaria de saber é que a partir de hoje o seu compromisso seja renovado. Porque amanhã eu já não sei. Eu não sei nem se eu vou
estar aqui terça-feira no culto de oração? Espero estar. Mas se eu não estiver, eu gostaria que você renovasse o seu relacionamento com o Senhor. Wesley? Deus é Deus? Talvez você esteja se perguntando: por que será que o pastor trouxe essa mensagem sobre fé, sobre Jesus? Porque é a nossa fé que vai fazer a gente chegar lá onde Jesus está. Viu como é bom improvisar? Viu como é bom cuidar das coisas? É isso que Deus faz conosco. E eu quero te convidar para um passo de coragem, para um passo de fé. Talvez você esteja se perguntando, se eu der esse passo de fé, vai mudar alguma coisa na minha vida? Vai. Com certeza vai mudar. Porque o que diz o louvor, projeta aí para nós, sentadinho como você está, você vai poder cantar. E quando estiver cantando, pense em Jesus como seu Salvador. Pense no estado que está a sua fé. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Vai se fechar, continua sendo Deus. Se doença vier, Ele é Deus. Se curar for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é
declarar. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se a porta fechar, Ele é Deus. Porque quando a porta fecha, Deus abre outra. Por isso que Ele continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Mas se eu for curado, Ele também é Deus. Se a doença não chegar, que agora tem um negócio aí de doenças hereditárias, né? O povo inventou isso. Se a doença não chegar, foi porque Deus interviu no meio do caminho e ela não vai chegar. Porque Ele continua sendo Deus. Por isso que você não deve abandonar Jesus. Por isso que você não deve abandonar a sua fé. Você deve reafirmar o seu compromisso com Jesus. Você deve reafirmar a sua posição de fé nesse Jesus que morreu para te salvar. Essa conversa que eu ensinei aqui, eu não sou um bom ator, eu ensinei aqui, a gente tem que ter todo dia. Todo dia. Todo dia ali, chegando perto dele. Todo dia deitando a cabeça no colo dele. E falando com ele. Mas tem um pequeno detalhe, que é o mais importante de todos. Somente os que são filhos de Deus vão ter essa oportunidade de se achegar. Os que não são, não vão poder se achegar. Eu fico sempre com uma sensação de que aqueles que não são filhos, eles vão querer se achegar ao Senhor, mas eles não vão poder tocar no Senhor, porque vai existir sempre uma barreira gigantesca entre o santo e o profano. Porém, Deus nos dá a oportunidade de a gente voltar. E essa volta o próprio Jesus falou à igreja de Éfeso: eu conheço todas as tuas obras, sei que tens perseverado, sei que tens suportado as provas por causa do meu nome e não deixastes de esmorecer, se mantivesse firme. Mas tenho, porém, contra ti, Apocalipse capítulo 2, verso 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Eu convido você nesta noite a voltar a este primeiro amor. Você tem condições de voltar? O que lhe impede voltar ao primeiro amor? Às vezes é um pequeno passo, porque ele está lá de braços abertos, não te acolheu.
Como eu falei, não me interessa o que foi que interrompeu seu compromisso com Jesus, ou a sua fé, ou o que lhe esfriou do primeiro amor. Isso não importa. O que importa é daqui para frente. O passado é só uma história, mas o futuro vai ser escrito pelo Senhor. E eu quero orar pela sua vida nesta hora. Se você quer renovar a sua fé, assumir um compromisso com Jesus e voltar-se para este amor que é incomparável, inigualável, imensurável, você tem uma oportunidade. Dê um sinal com a sua mão que eu quero orar pela sua vida. Se você está com vergonha nesta hora, porque está todo mundo te olhando, quando você chegar na sua casa, a primeira coisa que você deve fazer é dobrar o joelho do lado da sua cama. Como a palavra mesmo diz, entra no teu quarto, fecha a tua porta e em segredo o teu pai te ouvirá. Mas eu vou orar pela vida de cada um de vocês. Não permita que as circunstâncias desta vida façam você abandonar Jesus, abandonar a sua fé e não desfrutar deste amor genuíno que Ele tem para te dar. Gosto muito do louvor que diz assim: eu quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Volte para o Senhor, porque Ele quer te abraçar, Ele quer cuidar de você. Feche seus olhos. Deus, obrigado. Obrigado porque a Tua palavra é viva e ela fala aos nossos corações. Pai, mais uma vez eu te agradeço, porque o Senhor falou comigo. E eu vou continuar amando o meu Senhor Jesus. Eu vou continuar renovando a minha fé diariamente. Eu quero, Senhor, voltar todos os dias ao primeiro amor, aonde eu possa desfrutar desse amor e sentir o teu toque, o teu cuidado sobre a minha vida. Por isso eu peço nesse instante, nesta hora, Pai, estende a tua bênção sobre a vida dos teus servos que aqui estão. E se tem alguém aqui, ó Pai, agora, que sente o desejo de dizer um sim para Ti, ó Pai, e que algo impeça, tira, Pai, toda a barreira, tira todo o impedimento,
e que ele possa declarar que só o Senhor é o nosso Deus, que só o Senhor é o meu Deus, em quem eu confio, em quem eu deposito toda a minha vida. Pai, envia o teu Espírito Santo e incomoda, de modo que ele não procrastine de tomar uma decisão. Por isso eu entrego cada uma dessas vidas que aqui está nas tuas mãos, porque eu sei que cada uma delas te pertence, Senhor. Renova o compromisso com Jesus, renova a fé, Pai, deles, e faz renascer, Senhor, o primeiro amor, aquela chama que ardia. Em nome de Jesus, eu te entrego. Que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus esteja sobre este povo aqui, Pai. E que a tua luz nos acompanhe durante toda a semana. Que o teu Espírito, Pai, inunde cada um dos corações. Que as consolações se renovem a cada manhã sobre este povo e sobre todo o teu povo espalhado por toda a terra. Amém? Não saia sem dar um abraço caloroso no seu irmão e dizer para ele o quanto ele é importante. Temos ali um chazinho, temos ali um cafezinho, que é aquela hora da prova, que você conversa um pouquinho com o seu irmão. Porque nem sempre durante a semana a gente consegue se ver, mas é uma oportunidade de um bate-papo, de uma conversa.